palestra de hoje é sobre o ciclo e o tratamento da água. Vou contar para vocês como o ciclo da água ocorre na natureza e o caminho que ela percorre até chegar em nossas casas, e para onde vai depois de usada. O ciclo da água, ou ciclo hidrológico, ocorre por mudanças dos estados físicos da água. Mas o ciclo depende diretamente do Sol, dos movimentos rotacionais da Terra e da gravidade exercida sobre ela. O Sol é responsável por aquecer a superfície terrestre. Por ele ter um poder de aquecimento sobre a Terra, ele aquece a água. Assim, ela evapora e sobe. A mudança se chama evaporação, mudança do estado líquido para o gasoso. A neve e o gelo também passam por mudanças de estado físico, quando aquecidos pelo Sol. Mas nesse caso, essa mudança de estado físico é chamada de sublimação, mudança do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Depois de passar para o estado gasoso, a água irá se transformar em nuvens, e esse processo é chamado de condensação. Porém, em locais frios, a água pode se solidificar e dar origem ao granizo ou à neve. Quando a água cai, chamamos de precipitação. A água que cai em nosso planeta tanto pode cair diretamente nos oceanos, lagos, mares e rios, como pode cair no solo. E quando atinge o solo, a água da chuva se infiltrará nele até chegar ao lençol freático e de lá seguirá até um manancial. Então a água entrará na estação de tratamento de água. O tratamento é um conjunto de procedimentos físicos e químicos que são aplicados na água e que consistem na remoção de impurezas para que assim a água fique em condições adequadas para o nosso consumo, ou seja, se torne potável. Em nossa cidade temos duas estações de tratamento de água. Uma está localizada no bairro Água Verde e capta a água do rio Itapocu, e a outra está localizada no bairro Garibaldi e capta a água do rio Jaraguá. Mas vamos falar da ETA Central, que capta a água do rio Itapocu, pois ela tem uma capacidade de produção de 1.000 litros por segundo de água e atende quase 80% da demanda atual do nosso município. A captação de água é realizada por meio de uma balsa, onde estão acopladas duas bombas que fazem o recalque da água bruta até a estação. Ainda nessa etapa, ocorre a remoção de materiais maiores, como pedras, galhos e folhas, por meio de uma grade acoplada à balsa. A partir disso, as bombas adutoras são as responsáveis por conduzir a água bruta até o pré-sedimentador. No tanque pré-sedimentador ocorre a segunda etapa, a sedimentação de partículas mais pesadas, principalmente areia e lama, que não foram retiradas pela balsa. A sedimentação ocorre pela diferença de densidade dos componentes, juntamente com a ação da gravidade, fazendo com que haja separação de fases. Imagine um copo cheio de água. Se colocarmos uma colher de açúcar e mexer e deixar reservado por 5 minutos, podemos perceber que o açúcar vai para o fundo do copo, porque o açúcar é mais pesado do que a água. A sedimentação é isso. Os resíduos mais pesados que estão misturados com a água acabam se depositando no fundo. A água que fica na superfície transbordará até chegar na calha Parshall, e é nela que ocorre a terceira etapa, e começam as reações químicas do tratamento de água. A primeira delas se dá por meio do que chamamos de pré-cloração, que é a adição de cloro na água. Nessa etapa também são eliminadas bactérias, vírus e protozoários causadores de doenças, que possam estar presentes na água. A quarta etapa é a coagulação. Naturalmente, as partículas coloidais presentes na água se comportam como dois ímãs, com polos iguais, e quando aproximadas elas se repelem, não sendo possível se juntarem e formarem flocos maiores, com capacidade para se sedimentar. Então, nessa etapa, é adicionado o coagulante na água, que promove a desestabilização dessas partículas, quebrando as suas camadas elétricas e permitindo que se unam umas partículas às outras na próxima etapa, chamada de floculação. E a floculação é a quinta etapa do processo de tratamento. Os floculadores na ETA Central possuem 4 câmaras cada, com agitadores mecânicos de baixa velocidade, de forma a permitir que ocorra a formação de flocos maiores, que irão sedimentar nos decantadores. É nessa etapa também que a água recebe dosagem de carvão ativado, mecanismo chamado de adsorção, que tem o objetivo de eliminar cor, odor, gosto
óleos e também remover substâncias orgânicas dissolvidas na água. A próxima etapa do tratamento é a sedimentação, que ocorre nos decantadores. Os flocos são separados da água pela ação da gravidade e antes da água entrar pelo filtro, receberá mais uma dosagem de cloro. Na última etapa, a água percorrerá pelos filtros. Esse processo é chamado de filtração. A ETA conta com filtros, que possuem um leito filtrante composto por areia, carvão, antracito e pedregulhos de diferentes granulometrias, capaz de reter e remover as impurezas ainda presentes na água. Após a água sair dos filtros, a água filtrada é encaminhada para o tanque de contato. E lá, a água terá a adição de produtos químicos com diferentes finalidades para garantir a potabilidade da água. Será adicionado cloro, flúor e alcalinizante. O cloro serve para destruir os micro-organismos patogênicos que possam transmitir doenças. Já o flúor, quando presente na água, é absorvido pelo organismo. Exerce efeito preventivo ao surgimento de cáries dentárias. Por fim, para que o pH da água esteja próximo da neutralidade, quando necessário, é dosado o hidróxido de cálcio e corrigido o pH, garantindo assim a qualidade do produto distribuído pelo SAMAI. A água ainda passará por análise em laboratório para que se atestem os parâmetros de sua qualidade que a classificam como potável. Depois de aprovada, a água vai para os reservatórios e percorrerá até as residências. Essa água será utilizada pelos moradores. E aí começa um novo processo, o processo de tratamento de esgoto sanitário. Ele acontece depois de utilizarmos a água que irá escorrer pelo ralo e entrar na rede de esgoto. Após sair da rede de esgoto doméstica, o material coletado segue até a estação de tratamento de esgoto, a ETE, mas não sem antes passar por uma série de ramais residenciais e por tubulações maiores segundo o dimensionamento do projeto, as quais recebem um volume cada vez maior de resíduos. O nosso município possui 4 estações de tratamento de esgoto. De modo bem simplificado, falarei de como funciona na estação de tratamento do bairro São Luís. O tipo de tratamento adotado por essa estação é a do lodo ativado por batelada. Lá o esgoto passará por um poço, peneiras rotativas até chegar ao reator SBR, que é um tanque que realiza o tratamento biológico. E depois de adicionar o cloro, a água retornará limpa para o rio. E assim, o ciclo deixa de ter interferência humana e passa a ser da natureza novamente. E então reinicia o ciclo da água na natureza. Parte dessa água chegará aos oceanos e será aquecida pelo calor do sol e irá evaporar. Esse vapor vai para a atmosfera e, à medida que esfria, se transforma em gotas de água, que se juntam e formam as nuvens. E quando essas nuvens ficam carregadas de gotas de água, caem sobre a terra, em forma de chuva, neve ou granizo. Cabe lembrar que as florestas têm uma importância significante no ciclo da água. As árvores, por armazenarem muita água em suas folhas, têm o poder de transpirar com o aquecimento do sol. Nesse caso, o processo é chamado de evapotranspiração, e que também fará parte do ciclo da água. Embora o ciclo da água possa parecer infinito, é importante lembrar que pouca água doce está disponível para o consumo humano e que ainda boa parte dela já está imprópria para o nosso consumo. Temos muitos resíduos nos oceanos e muito esgoto sendo jogado em mananciais. Por isso é preciso realizar um tratamento de água adequado para remover essas impurezas. E é isso que o SAMAI faz. Leva água de boa qualidade aos seus munícipes. E os benefícios de um sistema de tratamento de água adequado são muitos, como tornar o ambiente limpo, melhorar a economia e melhorar muito a nossa qualidade de vida, pois investir em saneamento básico é cuidar da saúde pública. Então fico por aqui. Espero que tenham gostado dessa palestra. Até mais!